o versículo 1 e o 2, novamente o 1, o 2, o 3 e o 4. Nós vamos encerrar no versículo de número 4. Hoje nós vamos falar sobre o versículo 3 e o 4. Amém? Então vamos ler aqui no bonito som, tá bom, nosso microfone tá bom. Diz assim, versículo de número 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos o quê? Entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E nós nos gloriamos em quê? Na esperança da glória de Deus. Eita, essa esperança da glória de Deus. Quem vai morar no céu diz eu vou, e o outro diz eu também. Versículo de número 3. Não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A paciência produz o quê? Experiência, e a experiência, a esperança. Amém? Vamos ao de número 5. E a esperança não traz o quê? Confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deixe tomar os vossos assentos, por favor. Meus irmãos, vocês observaram que o versículo de número 3, ele diz assim, não somente isso. Você está vendo que ele começa assim? Ele está fazendo uma denúncia de alguma coisa que aconteceu no passado, nos 2 primeiros versículos. O que aconteceu aqui nos 2 primeiros versículos? Vocês observaram aí? Isso é o resumo dos 2 primeiros versículos. Quem lembra o que nós comentamos aqui nos 2 primeiros versículos? Isso aqui é uma série, irmão. Você tem que, não pode perder. É igual aquele negócio que você começa a participar e não pode perder um dia. Se você perder um dia, você fica para trás. Eu estou sentindo a falta de muita gente aqui que vai ficar para trás. Eles não vieram hoje, né? Estou sentindo a falta de alguns irmãos aqui. Então, o que acontece? Ele inicia dizendo assim, tá? Se vocês observar o versículo de número 3. Não somente isso. Então, aqui ele está fazendo uma denúncia de alguma coisa que está para trás aqui, que é exatamente o que nós comentamos aqui naquela terça-feira dos primeiros 2 versículos aqui. O que nós explicamos para os irmãos nos primeiros versículos? Nós explicamos o que é a justificação. Quem lembra? Nós falamos que essa justificação é pela fé. Nós explicamos para os irmãos que essa justificação é tornar alguém justo. Quem lembra? Amém? É tornar uma pessoa justificado. É uma pessoa ser inocentado. Não somente é ser inocentado, mas o indivíduo, ele precisa demonstrar testemunhos. Ele precisa provar que de fato ele é uma nova criatura na pessoa de Cristo Jesus. Amém? Então nós falamos aqui que essa justificação para o indivíduo é ele andar em novidade de vida. Os 2 versículos que nós lemos aqui, nós comentamos para os irmãos, se vocês observar, esses 2 versículos, ele diz ainda, ele fala de uma entrada que é para participar dessa graça. E essa entrada, ela é por meio ou através da graça de Cristo, através da fé. A salvação é uma porta de entrada que a gente consegue adentrar ela através da fé. Quem não consegue fazer entrar através da fé, fica do lado de fora, é uma porta.
Então nós explicamos o que era a justificação, nós falamos sobre essa entrada pela graça, mas nós falamos na qual nós estamos firmes. Vocês lembram que eu perguntei, quem está firme aí? A maioria dos irmãos levantaram a mão. Quem está firme hoje aqui? Levanta a mão aí. Olha, os irmãos estão firmes. Nós falamos dessa firmeza. Essa firmeza aqui, irmão, ela só é possível através da palavra. Ela só é possível, o pastor falou aqui que nós somos atribulados a todo instante, a todo momento, a toda hora, e através de muitas coisas nós somos atribulados. Mas nós vamos descobrir aqui, pastor, um negócio hoje, que todos os irmãos que estão nesse culto vão querer sair atribulados para casa. Misericórdia, né, irmão? Mas nós vamos estudar, irmão. Nós estamos aqui para estudar. Só quem vem para estudar a Bíblia levanta a mão. Amém? Então agora nós vamos chegar nesse ponto aí. Tá? Os irmãos vão falar, Jesus, me atribula, me atribula. Um dia eu vi um pastor. O pastor trouxe que a gente vai ler a Bíblia e a história de Caim e Abel. Ele trouxe uma mensagem sobre Caim e Abel. Geralmente a gente não fica com raiva. De quem que a gente fica zangado, irmão? De quem que a gente fica zangado? Do Caim que matou Abel. Naquele dia, terminou com todo mundo com dó do Caim. Eu falei, meu Deus, que explicação é essa? Mas dentro do texto e contexto que ele trouxe lá, o tema lá tinha a sua razão. Mas vamos aqui para o nosso texto de hoje, tá? E nós ainda explicamos nesses primeiros versículos, irmãos, observe que eu estou dando aqui para os irmãos alguma coisa, que o versículo de número 3, ele cita que está faltando alguma coisa. Ele diz assim, não somente isto. Então nós estamos falando desse isto que ele está tentando explicar aqui, tá? E nós nos gloriamos o quê? Na esperança da glória de Deus. Quem lembra que foi aqui que nós encerramos? Foi aqui que nós encerramos. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Tem crente que não tem essa esperança para ele. Tem crente triste, iracundo, mas tem crente aí, irmão, com tanta dificuldade, mas ele exalta o nome do Senhor, ele glorifica, porque sabe que tudo isso aqui é passageiro e que logo, irmãos, as coisas que estão acontecendo aí, na velocidade da luz está dizendo que o nosso noivo da igreja, Jesus Cristo de Nazaré, está voltando. Sabe o que inventaram essa semana passada? Sabe o que a ciência desenvolveu agora? Só para vocês entenderem o quanto a gente já estava encabulado com o robô que fica lá, né? E fazendo as coisas para a gente. Você entra no carro, já tinha esses dias fazendo propaganda de um carro que lá nos Estados Unidos, ele entra no carro, na cadeira do carona ali, ele vai para todo lugar, o carro se desvia de tudo e de todos ali, não tem problema nenhum. Não precisa de motorista, né? Você vai nessas fazendas grandes aqui, e eles têm um drone lá, e eles controlam ele lá, ele mapeia a fazenda, e ele desvia o veneno das aves. Ele, depois de mapeado ali, que ele faz o mapa, ele joga o veneno somente aonde foi mapeado. Sabe o que inventaram a semana passada? Um robô líquido. O que é isso? Quem lembra do Exterminador do Futuro? Arnold Schwarzenegger, lembra? Que ele vinha aqui, aquele policialzão assim, aí tinha uma grade assim, ele chegava naquela grade assim, e aquele negócio lá se desmanchava em líquido, atravessava para o outro lado, lá do outro lado ele se montava de novo. Vocês achavam que aquilo era para quê? Não, só para preparar a gente. Inventaram agora, já tem o protótipo aí desses robôs, é líquido. Ele entra por debaixo do negócio aqui, lá do outro lado ele se agrega de novo e continua a jornada dele. Vocês acham que isso é o quê, irmão? É o fim. Vamos lá? Versículo de número 3. Vamos começar o nosso sermão. Não somente isto, mas, lembra? Abra sua Bíblia. Mas também nós nos gloriamos em quê? Nas tribulações. Irmão, você sabe o que significa tribulação? Você sabe o que significa
Gloriar nas tribulações. O que significa gloriar? O que significa essa palavra, gloriar? Se você procurar o teu dicionário, vai dizer que isso é abençoarmos. Isso quer dizer que na hora que você está sendo atribulado, você tem que abençoar aquele troço que está te trazendo a tribulação. Você está entendendo? Gloriarmos em quê? Na tribulação. O que significa essa palavra gloriarmos? Essa palavra tem uma outra palavra que quer dizer bendizermos, exaltar na tribulação, dar glória na tribulação. Irmão, dá para dar glória na tribulação. A Bíblia diz, mas você consegue fazer isso? Bem dizer, Paulo está dizendo, quem dá glória pela glória, vocês lembram que aqui no versículo 2 que nós terminamos, diz assim, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas Paulo está dizendo aqui no verso 3, que quem se gloria na glória de Deus, precisa também da glória na hora da tentação. Isso aqui é forte, né, irmão? Dar glória na hora da tentação. Será que você consegue fazer isso, irmão? Significado de tribulação, irmão. Aborrecimento. Você já imaginou você abençoar o indivíduo que está te aborrecendo? Irmão, isso é difícil. É difícil ou não é? É difícil, irmão. Bem dizer, irmão. Irmãs, tem irmãs aí que zanga com o marido e manda ele logo lá para aquele lugar. Ao invés de abençoar o marido. Você fica dizendo só que ele não presta, É claro que o diabo está vendo e ele não vai prestar mesmo. Diz que ela, sabe? Mas o dia que você casou ela era bonitinha, o dia que você casou ele era bonitinho. Quem fez ele ficar barrigudão assim, careca, foi o tempo e você está aguentando. Minha mãe falava assim, meu filho, quem come a carne tem que comer os ossos. Irmã, segura, é a tua bênção que Deus te deu. Solta não. Lá fora o diabo preparou já 3, 4 querendo. Você está aí falando, você está se maldizendo o tempo todo. Lá tem um bocado lá fora dizendo, vem. Aquele que vem a mim, usa o versículo, aquele que vem a mim, de modo nenhum a sair fora. Bem dizer na tribulação. Você já pegou um martelo, está pregando assim, e aí você pega o martelo e acerta no dedo, e aí você bendiz, irmão? Uma vez fui trabalhar com uns 20 e tantos pinhão. Trabalho com abacaxi, plantando abacaxi, e abacaxi é uma tribulação. Aquele trem, ele suca a terra assim, com um gancho grande assim, vai. Aí vem um rapaz só jogando as mudas dentro, a gente pega pulmeiro para plantar. E ele vem só jogando as mudas no buraco e você passa o dia todo assim, ó. O dia todo, irmão, quando é 5 horas da tarde, eu tinha 16 anos, para 17 anos, eu levantava assim, irmão, eu chorava de dor, deitava, rolava na terra. Aí um dia, depois de um trabalho desse, eu fui tomar um banho numa grota. E lá eu fui cortar um cipó na beirada dessa grota. E o cipó tinha aquele maribondo tatu. Quem conhece maribondo tatu? Irmão, esse maribondo tatu me pegou no meio dessa mata. Irmão, e esse maribondo arrochou em cima de mim. Eu fiquei triste, muito triste. Eu não vou falar o que eu falei, não. Vou falar que os rapazes que me ouviram falando. Mano, no meio do mato, aquele trem. Aí eu cheguei no barracão, irmão, tá meio mundo de homem sorrindo. E eu fiquei por ali, chamava eu irmãozeira. Aí o cara falou, rapaz, tu tá sabendo por que eles estão sorrindo? Não. Ele disse que foram tomar um banho e te viram de longe.
no meio do mato, gritando assim, ai Jesusinho, ai Deusinho do céu, ai meu Pai do céu, ai Jesus Cristo. Peão é o bicho dele. Mas a Bíblia diz, irmão, para a gente vigiar na hora da tentação. Tribulação. O que o versículo está dizendo aí? Mas nós também gloriamos o quê? Em quê? Nas tribulação. Irmão, você tem coragem de dar glória na hora da tribulação? Ou você xinga? Você sabe que quando você xinga, irmão, você entristece o Espírito Santo de Deus. Porque você é vaso de Deus. É tão triste, irmão, ver um servo de Deus ou uma serva de Deus falar um palavrão feio. Tem uns crentes aí que eu estou estudando eles. E eu preciso da ajuda da NASA. Porque eu nunca vi ser tão, sabe, toda palavra que fala é coisa, sabe, é umas coisas assim, que é de briga, é de isso, eu falo assim, eu sou assim, eu piso assim, se vier eu bato, se vier eu morro, pré-jumento. Não, irmão, não é assim que você é, não. O servo de Deus para morar na eternidade não é assim, não. Uai, tá errado. A fonte que você está bebendo é outra. Essa fonte aí, essa fonte é outra. Vocês lembram do hino do... Eu levei lá em Arapoema. Lorival de Freitas. Quem lembra? Tô fraco, meu irmão. Tô fraco, meu irmão. Pois só galinha de Angola e viver nessa condição. Tô fraco, meu irmão. Ele fala assim, ó. Tinha um pastor que era muito respeitado, que vivia em santidade e brilhava com a luz. Há muito tempo que na obra trabalhava o que ele mais gostava, ganhar alma para Jesus. Porém, um dia acabou ficando irado, porque foi prejudicado no negócio que ele fez. Perdeu a calma e fez o que não devia, e naquele mesmo dia desviou-se de uma vez. Quando ele me viu, ficou muito envergonhado e me chamou logo de lado. Me contou sua versão. Eu perguntei, por que você está assim? Ele pediu. Você não sabe, não? Ore por mim, eu estou fraco, meu irmão. Sabe o que ele fez? Isso foi no Pará, não sei se o pastor sabe dessa história. No Marabá, conta dos bancos. O pastor matou um camarada. Virou hino. Irmão, tribulação. Nós vamos aqui, entrar nesse tema aqui para nós estudar esse negócio aqui. Vamos lá? Mas nós também nos gloriamos em quê? Na tribulação. O que você faz na tribulação? Você xinga? Joga praga, irmão. Tem gente que joga praga. Amaldiçoa o outro. Diz que o outro está debaixo do joelho dele, que ela está debaixo... Não, você vai ver o que vai acontecer. Eu não dou 90 dias. Tem, não. Oracumba, não é oração, é oracumba. Você acha que não tem gente aí fazendo esse trem para tu? Tem gente torcendo para as coisas erradas na vida da gente, irmão. É o que tem. Tá? Mas isso aí não pega não, irmão. Isso é coisa de Balaque mesmo, isso aí. Irmão, nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que anda segundo o Espírito, não segundo a carne. Agora no carro, não pega. Se você não vigiar e você não vive de oração, de leitura, se o trem pega mesmo, irmão, e aleja. Na hora da tribulação, o que você faz? Tem gente que desvia logo de uma vez, né? Desvia de uma vez logo, né? Eu fiz um hino um tempo, nunca foi gravado. O nome do hino é Aí Fui Hino. Qual é o nome do hino? Não, irmão, olha para quem está do teu lado, bata a mão no ombro dele e fala assim, presta atenção.
O nome do hino é Aifuíno. Qual é o nome do hino? Aifuíno. Era mais ou menos assim, ó. Tô na estrada, meu irmão, sempre tô indo. Se dou carona com alguém, vou conversando. Não perco tempo para falar do meu Jesus, mas o carona logo vai se revelando. Eu já fui crente, aí fui indo. Fui pregador, aí fui indo. Eu visitava, aí fui indo. Orava muito, aí fui indo. Aí fui indo, meu irmão, tenha cuidado. Aí fui indo, meu irmão, tenha cuidado. Deixe logo esse passado, Deus, Jesus quer usar você. Eu fui um dia, afirma que não mais é. Essa palavra é dura, mas você precisa ser. Está entendendo, irmão? É o tempo todinho, eu fui pregador, eu fui cantor, eu orava, eu fui isso, eu fui... Por que você não é hoje? Por que não é hoje? Tribulação. Por quê? Tribulação, irmão. Agora, a tribulação é para a gente desviar, irmão? Vamos estudar esse negócio? Vamos lá. Mas nós também nos gloriamos em que nas tribulações, sabendo que, irmãos, que a tribulação produz paciência. Irmãos, entendam uma coisa: a tribulação é uma fábrica de tornar pessoas pacientes. Em outras palavras, você precisa ser atribulado, precisa ser testado, ser forjado. E o que faz isso é a tribulação. Não é, pastor? É a tribulação que forja o homem. Você sabe que Paulo falou de um valor eterno. Servos com valores eternos. Você sabe qual é o minério da terra que tem um valor eterno, que é conhecido como o minério eterno? Quem sabe dizer o que é? Minério eterno. Quem sabe dizer qual é o minério eterno? O minério que não é indestrutível. Qual que é? O diamante. O diamante, é por isso que o valor dele é um valor, e Paulo falou do valor eterno. O diamante é de valor eterno. Você não consegue nenhum objeto nessa terra para cortar um diamante. Nada consegue cortar um diamante, mas o diamante corta tudo. Com um diamante você corta uma mola de caminhão. Você sabe, pastor, então como é que lapida um diamante? Só lapida um diamante com outro diamante. Você é duro, você é difícil. Deus vai pôr uma pessoa bem difícil, um pastor bem difícil na tua vida, mas você vai ser lapidado no nome de Jesus. Só se lapida um diamante com outro diamante. Você sabia? Quem sabia disso? Agora alguém sabe me dizer como é que é forjado, como é que é criado o diamante? Alguém aqui pode explicar? Alguém sabe explicar como foi criado o diamante? Ele foi forjado a mais de 150 quilômetros no centro da Terra para baixo. Entre as placas tectônicas, a 1050 graus, a 1100 graus de temperatura no fogo. E quando ele saiu dessa terra, ele saiu numa pressão tão grande que um diamante, no tempo que eles saíram dessa terra, ele sai aqui, mas a pressão é tão grande que ele cai daqui a 100 quilômetros de distância. Do tamanho da pressão. É pressão ou não é, irmão? É pressão ou não é? Ser forjado no fogo. Irmão, vocês olham para a Bíblia, se você viu como é que Deus forjou Paulo. No dia que aquele rapaz lá falou, Senhor, eu tenho visto falar muito desse homem, esse homem é terrível. Ele falou, fica tranquilo, ele vai vir aqui, você vai orar por ele. Ele é um vaso escolhido por mim. Ele vai entender, ele vai aprender o quanto ele deve
deve padecer pelo meu nome. Os irmãos estão entendendo? Amém? O que o versículo está dizendo aí, irmão? Eu quero que vocês repitam. Eu quero que vocês gravem isso aqui. Sabemos que a tribulação produz o quê? A tribulação produz a paciência, irmão. Então a tribulação ela é um produto, ela é uma fábrica de fazer pessoas e tornar pessoas pacientes. Paulo diz, sabemos, mas tem muita gente que não sabe. O versículo está dizendo aqui, sabemos, mas tem muita gente que não sabe, irmão. Tem muito crente que não sabe ainda. Jesus foi batizado. Aí antes dele sair para o ministério, o que foi feito com ele? Capítulo 4 de Lucas, Mateus. O que foi feito com ele? Foi levado ao deserto para quê? Ser tentado por quem? Pelo diabo, irmão. E foi tentação. Irmão, foi tentação. Você acha que o diabo vai chegar te oferecendo coisinha? Não, ele vai chegar com coisa pesada mesmo. É por isso que saiu uma pesquisa há pouco tempo atrás dizendo que a porta das igrejas da frente ela está mais estreita e a porta do fundo está larga. O povo mais sai do que entra. Sabe por quê? As tentações. Amém? Aí tem gente que quando... Olha, irmão, presta atenção, olha para cá. Tem gente que quando é tentado, quando é atribulado, o que ele faz? Liga para o pastor. Ah, pastor, eu não estou aguentando. Ai. Ai, Deus do céu. Tem cada coisa que tem dia que dá vontade de rir. Outro dia eu falei isso. Não vão me deixar doido, não vão me endoidar. Vai não. Não vai mesmo. Não estou aguentando mais. Aí eu digo assim, irmão, Jesus passou por o que você está passando? Passou por coisas piores? Pior, não foi? Você é melhor do que Jesus? Só quem é melhor do que Jesus aqui levanta a mão. Então aguenta. Isso é fichinha, irmão, para o que ele passou. Irmão, a gente fica com vergonha quando a gente olha para esse povo da Bíblia. A gente não passa nem perto do que esse povo padeceu. Os primórdios, os primeiros pastores que passou aqui. Outro dia eu estava ouvindo um irmão aqui contando a história do primeiro pastor que chegou nessa igreja aqui, o tanto que ele sofreu naquele tempo. Hoje a gente está tudo asfaltado, irmão. A estrada veio, os tratores de esteira na frente quebrando tudo. Hoje nós estamos pegando a estrada asfaltada e estamos reclamando. Reclamando de tudo. Nós nos gloriamos em quê? Sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência produz o quê, irmão? A tribulação produz a paciência. E a paciência produz a experiência. Irmão, olha só. O que produz a paciência é o quê? Tribulação, vamos lá. O que produz a paciência é o quê? Tribulação. E o que produz a experiência é o quê? A paciência. Então deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. É a paciência. Eu estava lendo esse versículo hoje aqui e eu fiquei pensando comigo. Deus quer fazer a obra dele na terra, irmão, através de mim, através de você. Mas primeiro ele vai permitir que você seja atribulado. Pastor, irmão. Ele tem que permitir que você seja atribulado para poder você aprender a ser paciente.
Porque é a paciência que traz a experiência. Tem a tribulação e a grande tribulação. Na tribulação, nós vamos ser testados. Na grande tribulação, Não ser tirado antes. A tribulação é só para te testar, porque você não vai participar da grande tribulação. A grande tribulação é para quem não subiu no arrebatamento. Vocês não estão entendendo? Para que é a tribulação, irmão? É para produzir o quê? Paciência. Por quê? A paciência produz o quê? Experiência. A experiência produz o quê? A esperança, irmão. Então, a paciência, ela produz a esperança. Você não vai desenvolver um bom trabalho enquanto você não for experiente. Você precisa desenvolver a esperança nos outros. Se você não é testado, você não consegue produzir isso para a vida dos outros. Deus quer que você desenvolva essa experiência para alguém que não consegue tê-la. Quem aqui quer produzir esperança para os outros, levante as suas mãos. Só quem quer produzir esperança na vida do próximo aí. Então você tem que ser atribulado, irmão. Para poder você ser paciente. Para poder você obter a experiência. Porque essa experiência é que vai trazer esperança. Deixa eu explicar isso aqui melhor para vocês aqui. Deixa eu explicar isso aqui. Experiência. Você, para trabalhar para Deus, Deus quer que você tenha experiência. E a experiência só é possível através de quê? Da paciência que é produzida através da tribulação. Você está vendo que é uma coisa que puxa a outra? Deixa eu perguntar uma coisa aqui para você. Experiência. Experiência produz esperança. Experiência produz o quê? Esperança não só para você, mas produz para os outros também. Então veja só. Quem aqui das irmãs gostaria de levar as suas unhas para uma pessoa meia boca, inexperiente fazer? Não, vamos melhorar. Você está com um problema no dente. A minha menina falou esse dia para trás, falou: pai, tem dente que é tão complicado que a gente tem que serrar ele no meio antes de tirar. E tudo é através de cirurgia. Quem gostaria de fazer uma cirurgia na boca com alguém que não tem experiência no meia boca? Levanta a mão. Não? Então você tem que ser experiente. E isso só é possível através de paciência. E a paciência só é possível através da tribulação. Vamos piorar mais isso aqui? Problema na cabeça. Tem que abrir o crânio da cabeça. Quem aqui daria sua cabeça para uma pessoa inexperiente, uma pessoa que está com meia boca, abrir a sua cabeça para fazer um negócio? Alguém? O Flávio agora, o presbítero Flávio, fez uma cirurgia, abriu daqui, aqui. Qual dos irmãos teria coragem de levar a sua vida e colocar nas mãos uma cirurgia dessa, irmão, complicada, para colocar na mão de alguém que não é experiente? Quem teria essa coragem? Vocês estão vendo por que Deus precisa da experiência de vocês? Se você nunca foi atribulado, nunca passou por uma adversidade, como é que você vai ajudar ou aconselhar alguém que está passando? Os irmãos estão entendendo? A tribulação, ela produz a paciência, irmão. Tem que ter paciência para sair inteiro no fim. E você saindo inteiro no fim, essa paciência, ela vai produzir em você a experiência. E essa experiência produzida em você é que vai produzir esperança para alguém falar assim: não, a missionária passou, ela conseguiu, ela me falou a forma que foi, eu também vou conseguir, no nome de Jesus eu vou atravessar. Os irmãos estão entendendo? A tribulação produz o que? A paciência. A paciência produz
Aí, você já imaginou entregar? Outro dia eu vi um irmão que foi fazer um exame de vista, levou os olhos dele para um camarada, e o camarada empurrou um colírio no olho dele, e ele nunca mais conseguiu enxergar. Nunca mais, o negócio afetou o olho dele lá, não era apropriado para o olho dele, afetou, e ele... Quem não sabe, o evangelista João Simão só tem a visão de um lado, né, evangelista Simão? Mas vocês acham que ele teria coragem de levar, se for para fazer silêncio, ele tem cirurgia já. Ele levaria para fazer com alguém meia boca, irmão? O olho, irmão, o olho. Agora nós estamos falando de almas. Você está vendo por que você é testado? Se o aço, o ferro, eles são levados nos mais excelentes laboratórios para ser testado, para fazer prédio, para fazer ponte. Por que você não pode ser atribulado? Por que você não pode ser forjado? Por que você não pode ser testado? Mas hoje é fácil demais, hoje ser obreiro é fácil demais. Irmão, eu sou novo assim, mas o meu tempo lá era difícil, irmão. Eu passei mais um pastor 6 meses orando de madrugada para ver se Deus ia tocar no coração dele, para me separar, para auxiliar. Hoje o povo faz isso por amizade. Ainda tinha, terminou 6 meses, a gente ficava 10 dias no monte. E tinha uma congregação no pé do monte. Descia 10 dias no monte, ficava 10 dias no monte lá, descia lá embaixo. Aí eu não sabia ler, o pastor começar a dirigir o culto lá, eu 16 anos, 16 não. Menos 16 anos, uns 15. O pastor falou assim, na hora, naquele tempo era assim, mano. Né, igual hoje eu falo para os obreiros, irmão, você pode pregar tal dia. Aí ele tem um tempão para preparar, né? E aí chega o dia, prega bonito. Naquele tempo, não, irmão. O pastor mandava todo mundo levantar, fazer oração, né, pastor Luiz? Teve uma vez, o irmão, ele já tinha 60 anos, ele chorava. E aí o pastor, o irmão tinha 60 e poucos anos, e ele não tinha se batizado com 60 anos. O pastor separou ele, o evangelista, e ia consagrar, na hora da consagração, aí, irmão, ó, o pastor mandava a igreja levantar, ficar em pé. E aí olhava para um obreiro e falou, irmão, vamos orar pelo nosso irmão fulano que vai pregar hoje à noite. Igreja lotada. Irmão, e pensa, Deus usava. Deus usava. Deus usa. Eu conheci, foi muito pastor, irmão, que quando ele estava querendo consagrar alguém, separar alguém, sabe o que ele fazia? Ele fingia que levava um trupicão com café na mão e amarrava café no cara. Eu tenho um amigo meu que tinha um presbítero lá numa reunião aqui perto de nós. Numa reunião ministerial, o presbítero frontal fica em pé, ficou em pé. Irmão, o nosso presbítero frontal está disciplinado. E você acha que o irmão perguntou por quê? Ficou quieto. Na outra reunião, o pastor mandou ele levantar, estava testando o irmão fulano tal. Eu quero levar ele a evangelista. Mas o cara passou um mês todo chorando. Irmão, faz um negócio desse hoje com o obreiro. Hã? Faz um negócio desse, irmão, hoje com uma pessoa. Você é processado. Você vai ter que responder judicialmente. você conhece aqui O pastor convidou o obreiro para evangelizar o dia todo. O carro chegou no meio-dia, aí o pastor veio almoçar. Aí ele disse, não, vou almoçar mais na frente. Ele chegou lá, na outra casa, já tinha passado lá no almoço. Deu 2 horas, 3 horas. Quando é 4 horas, passou o portão da casa dele, aí coloca o carro bem na área da casa. Aí ele entra lá e vai almoçar. Aí ele pegou o obreiro do carro. Ele saiu do carro, foi lá e pegou a coisa e veio comer dentro do carro.
Aí, quando terminar, chegaram no ponto. E aí ele disse assim, irmão, quem rouba danando o que é? Ladrão. Isso aí, ó. Vou comprar danando. Depois no final do ponto ele disse assim, eu quero comer dois de dólar para o que eu vi. Eu perdi para comer. Irmão, naquele tempo era difícil. Não é fácil ser obreiro, não. Hoje, irmão. Não, mas hoje se você não adular, se você não ajeitar. E eu estou orando, irmão, estou pedindo a Deus esse dom de adular crente ruim. E eu creio que eu vou receber um dia. Mas não recebi ainda não. Mas estou na oração, eu acho que eu vou receber. Quem acredita que eu vou receber, levante a mão assim. Eu também não acredito. Irmão, vocês estão vendo que para morar no céu, eu vi o pastor Amarildo falar um negócio tão interessante. Irmão, o céu que você escolheu para morar lá, o céu que nós escolhemos para morar lá, não é fácil, mas é compensativo. É por isso que a Bíblia diz que a nossa salvação ela é tomada à força. Todo dia eu tenho que batalhar por ela. Todo dia. Vamos terminar aqui? Vamos lá? Tá? A experiência produz o quê? A esperança. Se você quer transferir esperança, você precisa da experiência, irmão. E a experiência só é possível através da paciência, que só é possível, por sua vez, através da tribulação. Vocês entenderam o que eu falei mais cedo? Falei, o que eu falei mais cedo? Falei, irmão, todo mundo vai sair com vontade aqui de ser atribulado. Vontade a gente não tem, mas vocês já leram aquele versículo? Quando passares pelas águas, tem gente que fala se passares, não. Você pode querer brincar passado no fogo, você vai se queimar se for besta. Agora, quando passares, é porque você foi poçado. Quando passares pelas águas, pelo fogo. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Se você passa por tribulação, está passando por adversidade, acredite, o nosso bom Deus tem data para isso. Ele só quer te ensinar uma coisa. E através desses ensinamentos você vai poder ajudar muitas pessoas. Você não sabe quantas pessoas que estão do teu lado que precisam de ajuda, que precisam de experiência. E só você terá estrutura através das adversidades que você já passou ou está passando. Você tem coragem, você que tem família, chegar no padre para ele te aconselhar. O cara não entende de família. Agora, você vai procurar alguém que tem família. Você procura quem? O seu pastor tem experiência. Tem família. Eu não posso deixar alguém que não tem estrutura ensinar uma família que não está bem na família. É de contramão com os ensinamentos, irmão. É de contramão com a palavra. Os irmãos estão entendendo? Amém? Irmão, não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, é ter um foco, é Jesus de Nazaré. O versículo de número 5 termina dizendo assim: a esperança não traz confusão. Você está vendo aí? A esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado aonde? Em nossos corações. Por quem? Pelo Espírito que nos foi dado. Fique sobre os seus pés.
Irmãos, quando a gente olha para algumas pessoas da Bíblia, a gente tem inveja, não é? Por exemplo, Noé. Meu Deus, Noé, não é? Noé. Olha para cá. Mas ele foi provado ou não foi? Que provação, irmão. Fazer um navio daquele tamanho para um tempo que não chovia, da forma que veio chover depois. Você olha para alguém como Abraão, e a gente admira o Abraão. Como eu queria ser como Abraão. Mas você aguentaria a prova que o Abraão pegar o menino, o único filho que já veio depois dos 100, levar para imolar ele para Deus? Teste, ser forjado. Quantos que não querem ser como Moisés? Mas você aguenta ser e passar pelo teste que Moisés passou? Moisés desceu do monte um dia, ele queria quebrar aquelas tábuas na cabeça do povo, irmão. Ele não entrou na terra prometida porque ele meteu o cacete na rocha. Ele queria bater no povo. Zangado. A gente admira o Moisés. A gente não aguenta, pastor, ser atribulado como Moisés. Hã? O homem mais manso da terra, irmão, a Bíblia diz que foi Moisés. Mas o povo tirou o cara do sério. A gente admira pessoas como Davi, como Daniel. Mas eles foram forjados, irmão. Davi muitas vezes teve o Saul na mão para matar. Ele falou, longe de mim de tocar no ungido do Senhor. E o cara tentando matar ele toda a vida. A gente fica olhando para essas pessoas aqui, Jeremias, Jó, Paulo, todos eles foram testados, tentados e foram aprovados. E quando a gente olha para esse pessoal, só acontece uma coisa. A gente fica constrangido, não é? Que esses homens, pastor Eldo, pastor Luiz Gonzaga, evangelista João Simão, eles deixam a gente constrangido. Porque eles passaram por tribulações, tentações, mas tiveram seus ministérios. Lindo, hoje a gente olha assim, a gente tem prazer de falar e defender esses homens. Quero fazer uma oração ainda. Davi, vem aqui na frente.